Olá, amigos do Floripa em Foco. Neste programa vamos falar do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Para você conhecer e entender, conosco no estúdio a atual presidenta do SINPSE, que é o Sindicato dos Psicólogos no estado de Santa Catarina, a Vânia Maria Machado. Bem-vinda, Vânia. Obrigada pelo convite. Imagina, e parabéns, né? Por você, além de ser psicóloga, presidenta do Sindicato dos Psicólogos, presidenta ou presidente? Para mim, tanto faz. Tá no cargo, né, diretor máximo do recém-criado, inclusive, Sindicato dos Psicólogos. E a Vânia também é da coordenação estadual do Fórum dos Trabalhadores no SUAS. Fórum dos Trabalhadores no SUAS. E também participa do Fórum Nacional dos Trabalhadores no SUAS. Correto? Correto. E tem outros cargos ainda, né, mas isso no andar da carruagem a gente vai introduzindo. E conosco no estúdio também a Cíntia Moura Mendonça. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Imagina. E parabenizo as duas, né, já pelo trabalho que desempenham. A Cíntia é administradora e representa a categoria dos trabalhadores também no Conselho Municipal de Assistência Social. Você no Conselho Estadual e você no Conselho Municipal. E para o telespectador que ainda não está informado, o governo federal acaba de anunciar um corte de 97%, 98%. 9%. 99%. Um governo que tem a cara de cortar 99% do orçamento para o SUAS para o ano de 2018. O caos que isso vai gerar é impossível de prever. Mas eu acho importante, Vânia, a gente esclarecer para o telespectador o que é o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O SUS você conhece, que é o Sistema Único de Saúde. E tem também o Sistema Único de Assistência Social. Quando a mulher sofre violência doméstica, quando a criança sofre maus tratos, é abandonada, é no SUAS que vai encontrar o serviço, acolhimento. Né? O serviço que vai propiciar um atendimento, um acompanhamento àquela situação vivenciada de violação de direitos, né? Violação de direitos. E o SUAS trabalha em basicamente 3 níveis, o básico, o médio e o de alta complexidade. Dá para falar rapidinho desses 3 níveis, Vânia? Então, a população precisa, né, conhecer os seus direitos. E a política de assistência social, ela é uma política de direitos. E está o SUAS organizado em 3 níveis de proteção. A básica é aquela proteção que vai fazer a parte preventiva. Então, assim, todos devem ter nas suas comunidades onde estão os territórios mais vulneráveis, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Que está lá no bairro, perto da comunidade. Isso, no bairro, em situações de vulnerabilidade, maior vulnerabilidade social. Então, o CRAS, e não é um só, são vários CRAS que estão localizados em diferentes regiões vulneráveis de cada município, porque é nos municípios que a política de assistência social se executa. Então, o prefeito, o secretário de assistência social, precisa estabelecer no seu plano municipal de assistência social os seus CRAS, os seus equipamentos da básica. Garantido pela Constituição, é bom Garantido que se diga, pela né? Constituição, os direitos sociais e pela LOAS, os serviços continuados do CRAS. O CRAS vai fazer essa prevenção, vai trabalhar com as famílias, né, lá no território vulnerável e vai fazer a integração com as outras políticas e toda uma rede de serviços. Então, além de prestar o serviço direto ali com a política, fazendo o acompanhamento, identificando, mapeando as vulnerabilidades que tem naquele território, ela vai dar acesso aos direitos daquela população. Direito que ele não sabe que tem à escola, à educação, né, a um trabalho, a uma capacitação. Transporte gratuito. Transporte gratuito. Assistência ao idoso. Documentação. Exatamente, os direitos que um idoso, uma pessoa com deficiência tem dentro daquela família. Então, o CRAS, ele vai trabalhar na perspectiva da prevenção, né, de uma situação pior e vai potencializar e protagonizar aquela população para que ela busque os seus direitos
e uma situação, né, melhor para aquela família, naquele território. Isso no nível básico da assistência que o SUAS... No nível básico de proteção. A proteção social, ela é prevista no SUAS. O SUAS é um sistema que ele está integrado na Seguridade Social, com outras duas importantes políticas públicas, que é a saúde e a previdência. Então, o SUAS está integrado na Seguridade Social. E no nível médio, que serviços no nível médio é quando as vulnerabilidades já houve a violação de direitos. Né? A básica já ficou mais grave. Já houve a violação. Como você falou, a violência doméstica, né? Com as mulheres, né? As crianças e os adolescentes são o público, né, vulnerável que já frequenta o CREAS, que daí é a atenção especializada. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que daí são equipes mais especializadas que vão fazer esse acompanhamento, esse atendimento e acompanhamento a essas violações de direito. Idoso, pessoa com deficiência, a mulher, a criança e o adolescente. Violentada, né, com maus tratos. O morador de rua, né, a pessoa... Entra já no CREAS. No CREAS, que é esse de atenção especializada. No nível básico, quem funciona é o CRAS, dentro do SUAS, e no nível médio já de complexidade, o CREAS que vai dar assistência. Só para ressaltar, o CRAS é obrigatório todos os municípios terem pelo menos um CRAS, dependendo do tamanho do seu município, pelo menos um CRAS. Pela Constituinte e pela LOAS. Isso, pela LOAS. É um serviço continuado e público, um equipamento público, o CRAS. O CREAS, que é um equipamento especializado, ele já, como é uma equipe mais especializada, um serviço especializado, ele não requer a obrigatoriedade dentro do município pequeno, conforme a demanda. Se ele tiver uma demanda no município que ocorre muito trabalho infantil, muita violência doméstica, aí requer. Aí o próprio prefeito vai se dar conta, o gestor vai se dar conta que ele precisa de um CREAS. Certo. E que ele não precisa ser só no município, ele pode ser um CREAS regionalizado. Ele pode reunir vários municípios e constituir um equipamento que vai atender toda uma região. Para otimizar custos e ele é um equipamento público, o CREAS. Público. Então ele vai atender esse público-alvo, né, que tem já violação de direito. E no nível de alta complexidade, como é que o SUAS funciona? Então, aí, na média complexidade ainda não houve rompimento de vínculos. As famílias estão nessa situação de violação, juntos, a mulher continua, né, numa situação, a criança continua com a família e tal. Na alta complexidade são aqueles serviços de acolhimento. São os acolhimentos, que aí tem diversos tipos de acolhimento. Tem o abrigo institucional, aí tem abrigo para criança e adolescente, tem abrigo para jovens, tem abrigo para mulheres, aí tem e sempre na perspectiva da violação de direitos. Então, assim, houve o rompimento. Então, é uma família que não garantiu a segurança, a escola, a saúde, a segurança para os seus filhos, uma família, né, que viveu uma situação. Membros da família. E aí o juiz, por determinação judicial, determinou o afastamento daquelas crianças da sua família. Uau! Aí... O CREAS, ele vai trabalhar na perspectiva de retorno. Mas se não houver o retorno, ele vai para o abrigo, que aí ele entra na alta complexidade. Aí a alta complexidade também vai continuar na perspectiva de possibilidade de retorno à família. Ainda de reintegração. Assim, de reintegração à família original ou uma família substituta por meio da adoção. Então, assim, a alta complexidade, ela é um momento que a família, né, as crianças, as instituições asilares, antes se chamava asilo, hoje é IUPS, né, instituições vamos simplificar, enfim, porque a eles atendem os idosos, né? E tem as pessoas com deficiência também, né, que vivem em instituições de alta complexidade. Uau, que romperam os vínculos, são as famílias que não têm mais né, como ficar junto, condições de ficar junto, viver junto. Rompem. E os moradores de rua também, né? Pô, é uma gama de serviços que eu, sinceramente, desconhecia. Cíntia, e aqui no município de Florianópolis, essas 3 instâncias têm funcionado bem? Essas 3 instâncias, a gente está numa luta constante aqui em Florianópolis em relação à garantia de orçamento e à garantia da participação social. Esse ano, em 2017, houve
uma questão, anunciamento, né, no início do ano, de que seria cortado os atendimentos em 50%. Aqui no município de Florianópolis. Aqui no município, isso. Tanto para a básica quanto para alta complexidade, no que diz respeito às organizações da sociedade civil que trabalham junto nesse sistema, nessa rede da política da assistência social. Porque as entidades, elas vêm quando o poder público não consegue dar conta da demanda e aí elas atendem esse serviço. Então, esse ano, 2017, a gente já correu o risco de ser cortado em 50% e para o ano que vem a situação vai ficar ainda mais complicada. Se concretizar a promessa aí que o Temer fez. Exatamente. Nós estamos bastante preocupados, assim, até como a nova gestão tem conduzido essa questão, porque desde do plano plurianual, o PPA, que tem que ser apresentado no início do ano, para ver o orçamento para os 4 anos, desde a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, não se houve consulta no Conselho Municipal da Assistência Social, que é um órgão deliberativo, e sim é legítimo para estar avaliando. O secretário do município nem consultou para saber como é que seria o orçamento. Então, assim, o que a gente percebe é um movimento de deslegitimar esse espaço, que é um espaço democrático, participativo, com representação tanto do governo quanto da sociedade civil organizado, deliberativo. E nós estamos muito preocupados agora, a gente fez muita luta pelo Fórum de Políticas Públicas de Florianópolis, no qual hoje eu estou atuando como coordenação, mas ele já existe desde 2005 e muita luta já foi feita nessa política, né? A gente está muito preocupado com o ano que vem, né? Fizemos muita luta para tentar garantir minimamente o valor que é necessário para garantir as demandas do Florianópolis para 2018, que é 10% da receita do município. E nós soubemos ontem, tivemos a informação de uma audiência pública que teve na Câmara, que foi para 3,7% de recurso do município para essa política. De 10 caiu para 3,7%. Da 10 que a gente precisa, que se avalia do Conselho Municipal da Assistência Social, se posiciona como precisa de 10%, inclusive na Conferência Municipal foi deliberado isso, e o que nós tivemos de resposta da Prefeitura é que é 3,7%. Isso significa o quê? Fechamento de vários desses equipamentos que foi mencionado aqui, que são equipamentos públicos fundamentais, e com certeza, consequentemente, com as organizações da sociedade civil não vai ser diferente o fechamento de atendimento também nas áreas de vulnerabilidade. Vânia, e se acontecer, ou melhor, você falou que tem esses equipamentos públicos, né, para atender na básica, na média e na alta complexidade dentro dos serviços do SUAS. E também tem toda uma rede de entidades que também são financiadas pelo Estado para ajudar a prestar esses serviços? Sim, porque o Estado não dá conta de realizar todos os serviços, de atender toda esta população. Por isso as entidades, historicamente as entidades sempre existiram, sempre fizeram. Antes, somente elas fizeram. Então, a partir do momento que tornou-se política pública o SUAS... Em 1988, com a aí sim, aí o Estado assume uma grande parte da realização. Que daí tem os equipamentos públicos, o CRAS, CREAS e o Centro POP, que é o Centro de Atendimento, equipamento público para atender população de rua. Aí eles referenciam as entidades que não deixaram de existir, né? Elas sempre tiveram. Hoje elas complementam o que o Estado não tem condições de oferecer. Mas elas são importantes nesse sentido, porque elas têm uma grande, né, gama de serviços que prestam à sociedade, né? E antes de entrarmos no ar, você comentava sobre o BPC, que qual é a sigla do que mesmo? É um benefício de prestação continuada. Uma família que tem uma pessoa com deficiência ou um idoso e ela não tem renda suficiente para manter aquela pessoa e o idoso. O que acontece? Eles, quando não tem, abandonam ou, enfim, não tem condições, vão lá para os abrigos. Mas para manter em casa, porque a família é a melhor estrutura para aquela pessoa com deficiência e o idoso, existe o BPC, que foi instituído por lei, e se o Estado, e isso é responsabilidade da União. A União é que possibilita esse acesso. É uma bolsa para ajudar a manter o idoso, o portador. É uma parte do salário, né, mínimo, né, a referência é o salário mínimo, para ajudar a família a manter a pessoa, o idoso, em casa. E o próprio idoso, que às vezes mora sozinho, para ter como ele sobreviver, o mínimo, né,
para ter a sua E aqui em Florianópolis, Cíntia, esse BPC tem funcionado? Você sabe? Aqui em Florianópolis são vários benefícios, né? Tem nos idosos, tem na natalidade, são vários benefícios eventuais, né? Isso. Assim, o que até a nossa colega comentou outro dia, em relação aos benefícios, ela trouxe muito bem a questão da audiência pública, quando falava que os idosos, por exemplo, já está atrasado desde 2016, o pagamento de benefícios dos idosos, e que para isso, para poder dar conta dessa demanda e continuar fazendo com que essas pessoas tenham acesso a esse direito, precisaria para 2018 de um orçamento de R$2 milhões. Isso a Secretaria Municipal fez esse levantamento e o que foi atendido no orçamento é R$500 mil. De 2 milhões para 500 mil. Quer dizer, tem velhinho aí sem suporte. Isso, que era um valor que 2 milhões era baseado para pagar os atrasados e pagar do ano de 2018. Então, assim, de 2 milhões para 500 mil, esses idosos vão ficar como? Né? Vão ficar sem assistência. É que tem os benefícios eventuais que a Cíntia lembrou, né? Que é para além do BPC e o Bolsa Família, que é aquelas famílias que não têm condições de sobrevivência, que é um outro benefício que é da União, que vem da União a maior parte dos recursos. Os benefícios eventuais são os municípios que fazem porque a demanda está ali no município. Então, os benefícios eventuais, a maior parte do ônus é por conta do município. Aí são auxílio natalidade, auxílio morte, né? O vale transporte, a moradia, isso é demanda do município. E como é que uma pessoa que precisa de um benefício desse, que tem direito a esse benefício, pode encaminhar a obtenção? Então, eles vão ao CRAS. Lá no seu bairro. Lá no CRAS, lá no seu bairro. O CRAS vai orientar, né? Ali tem um cadastrador que vai fazer o cadastro, se ele não for cadastrado, né, no Sistema Único de Assistência, vai fazer o cadastro e aí ele vai acessar ao direito. No momento que ele entra no CAD Único, o CAD Único é nacional, Cadastro né? Único Nacional. Ele vai estar cumprindo critérios ali que a própria equipe depois dá conta de fazer o acompanhamento e se ele vai receber o cartão, né? O cartão do Bolsa Família, no caso, né? Pois é. Ou um outro benefício que ele vai ter, que vai ser necessário acessar. Então, a equipe dá conta de ver qual é a demanda daquela pessoa ou família, né? Certo. Vânia, você comentava também que a assistência social aqui no estado de Santa Catarina está sofrendo um processo de desmonte por conta do próprio governo do estado. A Secretaria de Assistência Social tinha 5 secretarias, com muitas pessoas trabalhando, e hoje foi reduzida a uma secretaria. Então, na verdade, quando eu falei, é o CEAS, né, que é o Conselho Estadual. A secretaria Conselho nossa, Estadual ela tem... de Assistência Social. Isso. Do qual eu fui presidente até março. Isso. Né? Numa situação que vale um programa específico, né, que terminou ali com rolos, mas enfim. A secretaria, ela tem a Secretaria do Estado, ela encampa não só assistência social, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Habitação e agora foi encampado Direitos Humanos também. Então, ela tem outras políticas setoriais ali dentro da Secretaria do Estado, mas a assistência social é a que mais tem dentro dessa secretaria o orçamento. Então, ela vem diminuindo, de 2014 para cá, vem diminuindo sim. Né? No Estado, isso não é nem nacional. No Estado, a nível de Estado. O Estado precisa cofinanciar para os municípios também. E ele tem feito muito pouco o cofinanciamento. Inclusive não garantindo, em 2015 o próprio Conselho Estadual entrou com ação porque não houve garantias do cofinanciamento para os municípios e que tiveram grandes dificuldades na execução dos serviços esses que a gente já destacou, né? Certo. E em Florianópolis, Cíntia, por acaso se reflete essa mesma política de desmonte? Sim, com certeza, né? Segue na mesma linha a nível federal, estadual e municipal. Existe aqui, no início do ano já teve o anúncio de que seria implantado o programa Floripa Social, muito parecido, na mesma lógica que o programa Criança Feliz do governo federal, foi anunciado pela primeira-dama federal, Criança Feliz. Exatamente. Quer dizer, estão desmontando uma política pública e implantando um programa pontual e que, como ela falou, né, que gera toda uma questão histórica que foi as entidades filantrópicas de caridade, então eram as primeiras damas, isso há muitos anos atrás, então quando nem se pensava em política exatamente, pública. O SUAS veio exatamente regulamentar, organizar a questão da lei, da LOA, dos direitos humanos, dignidade e protagonismo. Então, o que está acontecendo em Florianópolis está vindo na mesma direção que está no federal e no estadual.
O Fórum Políticas Públicas questionou a relação a esse programa Floripa Social e agora mudaram o nome, fizeram o lançamento da plataforma Somar Floripa, que é uma plataforma da Prefeitura que visa trazer voluntariado para os serviços públicos. Então, vão tirar uma política pública e botar voluntários. Exatamente. Que intenção. A política pública que mais empregou assistente social, psicólogo nesses últimos anos, porque uma vez que ela foi instituída como política pública, houve toda uma preocupação, né, de estruturar os serviços. Então ela empregou e de forma por concurso público. Né? Então esses trabalhadores hoje no país são mais de 600 mil trabalhadores no SUAS. Dando o que a população precisa. Nesses serviços que a gente já destacou. Isso, certo. Isso público, né? Quer dizer, nos equipamentos públicos. Mas é uma onda que está vindo, né? É a reforma da Previdência, o congelamento do investimento em serviços de políticas públicas, saúde, educação, assistência, a questão dos trabalhadores, são ataques e agora com essa novidade, 99% de corte federal. Então, assim, realmente para 2018 foi anunciado já o desmonte do SUAS. O que tem que acontecer, o que está acontecendo, que a gente vê em várias frentes, é a organização para mobilizar e resistir esse ataque que... Esse é o lado bom da tragédia, né? Serviu para mobilizar, conscientizar e gerar discussão. Sim. Está grande o movimento pela manutenção e sobrevivência do SUAS? E essa luta é de todos nós, né? Não é a luta de quem está militando, porque isso vai ter reflexo, impacto na sociedade como um todo. Sim. Que movimento está havendo, Vânia? Então, desde o ano passado, quando veio a PEC do congelamento, né, dos gastos públicos, todas as políticas públicas vêm numa mobilização para tentar enfrentar, né, todo esse desmonte. Então, a perspectiva do SUAS, com a PEC, com essa emenda constitucional 95, do congelamento, era de em 10 anos ficar inviável. Só que com esse corte anunciado, o Ministério do Desenvolvimento do Trabalho, do MDS, ele não trabalhou a questão orçamento. Assim, ele simplesmente foi na linha do desmonte. O que ele fez? Ele cortou o orçamento em 99% para 2018. Então, assim, existe um pacto federativo, como eu disse no início, que a União precisa cofinanciar para os estados e para os municípios. A União faz fundo a fundo. Isso é um pacto. Isso é previsto, está regulamentado pela LOAS e precisa ser cumprido. E a União quebrou o pacto. Quem vai sofrer com isso? Os estados e os municípios. O estado, né, não executa política. Quem executa é o município. Então, quem vai sofrer? É o município. São os prefeitos, os secretários é que vão. E a população, que é a que recebe a atenção. Vai ser a principal atingida. Sim, com certeza. Então, quer dizer que dá para contar com prefeitos e alguns governadores na defesa do SUAS. Então, aí, o que a gente nessa organização está fazendo? Organização dos usuários, dos trabalhadores e das entidades. Organizando na questão da percepção da perversidade que está representando isso, que é a retirada de direitos, né? Esse desmonte não é assim, tipo, não tem recurso, a crise econômica, não vamos dar. Não, há uma intenção, né, de tirar direitos, de voltar, de tirar o direito. A pessoa não vai perceber que quando ela está recebendo um serviço do CRAS, que aquilo ali é um direito dela. Então, se ele não, né, eles querem passar a ideia do favor. Volta ao assistencialismo. Primeiro damismo, como citava a Cíntia. Isso né? mesmo. Elimina uma política pública e põe lá a primeira-dama para posar. Tanto que está sendo anunciado, outro dia na Hora do Brasil, eu escutando no carro, o retorno na Voz do Brasil, que eu gostava de ouvir, mas agora já não gosto tanto, que daí anunciou o retorno do Conselho do Voluntariado, Conselho Nacional do Voluntariado. Quer dizer, essa é a perspectiva que esse atual governo vê para as políticas públicas, que nós não vamos ter. É muito perigoso, né? Porque geralmente assim é o maior foco da questão eleitoreira, porque, como ela falou, vira a favor, a gente dá e a pessoa acaba não tendo conhecimento que é direito dela. Então, é a política de Estado sendo banida para ser uma política de governo. O Salvador, né? Sim. Quem vai... Botar o Salvador da Pátria, a primeira-dama bonitinha. Como é que é o nome do programa de primeiro-damismo aqui em Florianópolis? Agora Criança é o Somar Feliz? Floripa. Somar Floripa. Somar Floripa, uma plataforma
no site oficial da Prefeitura, que visa unir as pessoas que querem se voluntariar pelos serviços que precisam ser feitos. Voluntariar até é legal, né, Cíntia? Mas tem recursos e política pública para isso, pô. Sim. Né? E no nível nacional tem o quê? Criança... O programa Criança Feliz. Dos embates que nós tivemos ano passado no Conselho Estadual, quando eu era presidente, foi evitar que o Estado fizesse adesão a esse programa. Porque a União, né, o Ministério forçou, digamos assim, de certa parte, com esse orçamento disponível para o Criança Feliz, que é um programa focal, que vai na contramão do Sistema Único de Assistência Social, porque ele tem uma outra lógica. Então, assim, o orçamento para garantir os serviços públicos não veio, mas para garantir um programa, né, social, né, focal, que é o Criança Feliz. E aí a gente conseguiu evitar. O Estado não fez adesão desse programa, mas os municípios já alguns fizeram, né, que estavam habilitados a fazer, porque tem uma questão também de critério para habilitar, né? Quer dizer que na organização e na resistência é que está sendo mantido... Sim, é na organização, na luta e na resistência. Um exemplo aqui em Florianópolis foi o fechamento do Centro Pop, que foi anunciado que seria fechado no município, e a mobilização dessas pessoas, moradores de rua, que já estão ficando cada vez mais organizados, contando com o apoio de trabalhadores e de várias instâncias, fizeram toda uma mobilização, invadiram o prédio da Prefeitura, pediram reunião e conseguiram evitar. Por enquanto, né? Mas agora, recentemente, teve algumas audiências, teve espaços de palestras e tal, e conversar sobre isso. Porque, além da questão do primeiro-damismo e do favor, existe a prática higienista, né? De querer simplesmente pegar essas pessoas e colocá-las em outro lugar, tira daqui e varre o centro da cidade, né? Então, é bem perigoso mesmo. E é realmente assim, eu vejo que o SUAS, ele faz essa transversalidade em questão dos direitos humanos, né? Então, se não for o SUAS, como vai ficar a questão dos direitos humanos? Vai precarizar bastante. Sim. E esse POP, que é um serviço para atender a população de rua, é garantido pela Constituição. Não é prefeito nenhum que pode se meter a mão e fechar. Sim, os três equipamentos públicos do SUAS, CRAS, CREAS e Centro POP, eles são garantidos na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social. São públicos, são previstos em lei. Se um prefeito resolve fechar, ele não está cumprindo a lei. Então, ele está pode responder. E por isso que a gente, organizado, está conscientizando a população da retirada dos seus direitos. E daí eles podem acionar, sim, o Ministério Público, porque eles não estão tendo o seu direito garantido. E o que acontece, né? Essa organização, ela é algo que incomoda um governo que tem essa visão, né? E que está acontecendo vários ataques para os conselhos municipais de direitos em Florianópolis também. Existe um decreto que regulamenta a parceria entre público e privado, que se colocou lá um inciso que diz que as organizações que pleiteiam recursos, que trabalham historicamente na política e fazem controle social, que elas não podem estar mais em conselho. Então, assim, no início do ano, no pacote do governo da prefeitura, né, atual, teve também a questão da reforma administrativa, que não contempla os conselhos municipais de direitos que existem, que estão atuando, em detrimento de novos conselhos de desenvolvimento territoriais. Então, assim, nada contra os conselhos de desenvolvimento do território, mas o que está sendo falado, a narrativa tira esses espaços de conselho que realmente representam um controle social de política pública e é falado assim, agora é aqui, é outro conselho, é outro formato, são outros atores e aqui sim a participação social é permitida, em aspas, porque são só algumas entidades que interessam ao poder público que também podem fazer parte desses espaços, né, que são presidentes. Então, assim, realmente passa pela lógica da visão de mundo, né, qual é a sociedade que a gente quer viver. O que esse governo, tanto federal ou municipal, representa, qual é a visão de mundo do governo. Isso a gente tem que considerar. Perpassa, né? Perpassa. É da democracia participativa? Sim, porque no SUAS o controle social é feito por 3 segmentos da sociedade civil organizada, que são os trabalhadores, os usuários, que são os principais, né, beneficiados, e eles têm, inclusive, a maior participação, deve ser sempre dos usuários, previsto em lei, precisa, né? Previsto em lei do Conselho Municipal, tem que prever isso, e as entidades da rede socioassistencial. São as entidades que prestam os serviços de forma complementar, né? Bom, você pode ver, telespectador, que o assunto está pegando fogo, né? Um corte de 99% nas verbas extrapola qualquer conceito de maldade, né? De desmonte.
E, em contrapartida, os trabalhadores do sistema e os usuários também estão se organizando e vai haver uma importante Conferência de Assistência Social do Estado aqui de Santa Catarina, preparando já para a Conferência Nacional que deve acontecer em dezembro em Brasília. E a Conferência de Santa Catarina vai acontecer lá no bairro Ingleses, no Hotel Oceania. E é aberto para quem quiser ir lá. Não é tão aberto assim. Não é tão porque aberto? assim, a política. Mas fica lá na porta é que se assim, manifestando? o SUAS, o controle social, a conferência. Para encerrar, Vânia. Ela tem, acontece as municipais, então a maioria, todos os nossos municípios Já no estado realizaram as conferências municipais. Tiraram os delegados vêm para estadual. Vem. Na conferência estadual são convidados, tem convidados. Mas ninguém vai barrar ninguém se chegar lá. Não tem poder de voto, mas participar. Mas participa do processo de discussão, né? Enfim. Vai ser mas os delegados é que votam nas deliberações das teses, né? E propostas para o Estado. Vai ser no dia 30 e 31 agora de outubro. Isso. Engraçado o ofício. 31 e 1º. 31 e 1º. 31 e 1º, assim, foi reduzido. Inclusive era para ser 30, foi já reduzido. Nessa lógica da redução, também já foi reduzido em Santa Catarina. E quem assina o comunicado de que vai haver essa conferência é o senhor Ismael de Córdova, que é o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social. Isso, o Conselho é que chama a conferência. Ele, como Estado, como presidente. E 15 dias antes é que ele divulgou... Então, nós estávamos na expectativa de onde seria a conferência. Já tínhamos decidido a data. 15 dias antes ele anuncia. São os processos licitatórios, burocráticos que exigem, mas quando se tem orçamento e planejamento, se consegue antever. Quando não se tem orçamento nem planejamento, acontece essas coisas de cima da hora, que a gente fica tudo temendo até de não acontecer, mas vai acontecer, né? E organizando, lutando e resistindo, todo o Brasil está se mobilizando. Sim. Na Bahia, havendo audiência pública para discutir o desmonte do SUAS. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina também fazendo o seu movimento, né? Sim. Vai ser uma discussão interessante. E quem quiser saber mais informações, onde é que pode buscar essas informações sobre o SUS, o telespectador ou mesmo o usuário? Os conselhos municipais são para funcionar. Então, todo município tem que ter um conselho municipal de assistência social. O conselho, como ele tem essa representação dos usuários, dos trabalhadores, mas nos equipamentos, os trabalhadores, psicólogos e assistentes sociais, né, que estão lá como profissionais essenciais e devem estar obrigatoriamente presentes, eles podem fazer dar a informação, prestar. Geralmente tem, né, informação disponível lá no CRAS, inclusive impressos e tal, mas pode ser pelos equipamentos. E o Conselho Municipal de Assistência Social, Cíntia, quando se reúne? Ele vai ter uma assembleia agora, quinta-feira da semana que vem. Vai ter uma assembleia a partir da 1h30, primeira chamada, 2 horas, segunda chamada, ali deve acontecer no CIE. No dia 23 de novembro, quinta-feira. 23 de novembro, tem um calendário ali, né? Sei que é quinta-feira. O advogado presente pode ajudar ali a visualizar tem um calendário ali em cima, ó, do calendário da Caixa Econômica Federal, queridos. 23... nós estamos em outubro. Não estamos em novembro. Tá, isso, certo. Outubro. E também vai ter outra reunião ali na Câmara. Posso falar? E no dia 25 vai haver uma reunião na Câmara de Vereadores? Exatamente. A gente teve uma reunião ontem na Frente Parlamentar pela Assistência Social. Os vereadores também estão se mobilizando. Estão começando esse movimento dentro da Câmara também para resistência. Semana que vem vai ter essa reunião ampliada, daí onde a gente vai convidar os secretários da Casa Civil, o secretário da Assistência Social para um diálogo, um debate para 2018. É muito importante a gente contar a nível de município com os vereadores, porque tudo passa pela Câmara. O orçamento vai passar. Ele tem que vir para os conselhos discutirem em conjunto, né? Ali no conselho, governo e sociedade civil, deliberar e aí vai para a Câmara para ser lei. Sancionar como lei. Então, passa, por isso a necessidade de contar a nível de município com os vereadores e no Estado com os deputados estaduais, assim como a nível da União, os deputados federais que estão pactuando com esse desmonte. Pois é, então está aí o recado. E os citados aqui estão em portas abertas, né, para vir colocar a sua versão. O secretário estadual
de Assistência Social, senhor Ismael de Córdova, está convidado, o senhor prefeito municipal de Florianópolis está convidado, a primeira-dama também está convidada. A gente sabe que não vem, né? Mas o convite legal está feito. É muito bom. Nós sempre fizemos questão de, nos espaços políticos, convidar os gestores, porque nós precisamos fazer os questionamentos e as cobranças necessárias. E nós sempre buscamos o diálogo com os gestores, então eles sabem como que a gente pensa, como que a gente atua e o que precisa. A gente sempre está fazendo esse diálogo. Conversamos com Vânia Maria Machado, presidente do SINPSE, o Sindicato dos Psicólogos do Estado de Santa Catarina. A Vânia também participa da Comissão Estadual do Fórum dos Trabalhadores do Coordenação estadual. Coordenação Estadual do Fórum dos Trabalhadores, que é um dos 3 segmentos representativos do SUAS. Dessa organização. Dessa organização tão importante, né? E também participa do Fórum Nacional dos Trabalhadores que atuam no SUAS, né? E conversamos também com a Cíntia Moura Mendonça, administradora e que representa a categoria dos trabalhadores dentro do Conselho Municipal, agora aqui de Florianópolis, né, de Assistência Social. Parabéns de novo, meninas, e a gente está aqui na TV Floripa acompanhando o desenvolvimento dessa importante política pública, né? Nós é que agradecemos, agradeço pessoalmente em nome do sindicato, da militância, né, que eu venho fazendo desde 2010. E me coloco à disposição sempre que quiserem. É sempre muito bom, né, prestar informações do que a gente vem. Agradeço também em nome do Fórum Políticas Públicas, na qual represento várias organizações, por esse espaço. Consideramos muito importante ter esse espaço e ampliarmos a discussão para poder chegar na sociedade o que acontece dentro das políticas públicas. Parabéns pelo trabalho também, pela iniciativa, né? A gente é que agradece ao telespectador que acompanhou esse bate-papo com a Cíntia e com a Vânia e que pode rever daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.